Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale, o nosso segundo episódio. Já tivemos o nosso primeiro falando um pouco sobre o curso, sobre o aniversário de 20 anos, já está disponível no canal da Univale TV, então se você ainda não viu, vale a pena conferir, foi um papo super massa. Mas no nosso episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa cidade, sobre o Governador Valadares, sobre mobilidade urbana, e para isso a gente recebeu o professor Arthur e a professora Ilara Duran. Foi um papo super massa. Eles compartilharam um pouco sobre as suas visões, perspectivas, experiências e também muito conhecimento. Então ficou bem bacana o papo, vale a pena assistir o nosso episódio de hoje. E lembrando sempre de deixar o seu like, seu comentário, a sua curtida, compartilha esse vídeo, porque é um projeto que está se iniciando agora, o nosso segundo episódio. Eu tenho certeza que em 2024 vai vir muito conteúdo bacana do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale. Então é isso, já falei demais, fica aí com o nosso episódio, aquele abraço. Eu sou professora do curso de Arquitetura, sou ex-coordenadora do curso, agora é a nossa professora Mariana França, e ela me pediu para vir aqui para a gente dar início nesse podcast novo do curso. Mas primeiro eu vou me apresentar, que às vezes, acho que eu já vim aqui várias vezes, acho que eu nunca falei do meu currículo, né? Olá, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo, eu tenho uma especialização em construção civil, porque eu gosto dessa área de engenharia, por isso que eu estou aqui com meu colega engenheiro também, mais um motivo para a gente compartilhar a mesa. Tenho mestrado em Gestão Integrada do Território, tenho especialização em docência, sou membro de vários conselhos de políticas urbanas, de patrimônio, do CAL. Inclusive, hoje está tendo eleição, eu não posso falar do CAL, mas, se Deus quiser, quando for ao ar, a gente já ganhou de novo para uma nova gestão. Gosto muito, estou professora do curso de Arquitetura, já dei aula na Engenharia também. Gosto muito dessa aproximação entre a Arquitetura e a Engenharia, porque eu acho que são profissões completamente complementares, pegou, né? Mas que a gente depende um do outro. A gente se completa, principalmente nessas questões ligadas à infraestrutura que a gente vai tratar hoje. O colega Arthur, que agora está presente com a gente no curso de Arquitetura esse semestre. Prazer incomensurável estar aqui, Ombriano, minha colega arquiteta Ilara. Pessoal, simbólico, né? Justamente aí nessa abertura desse novo podcast de arquitetura, estar aqui com ela para poder falar sobre infraestrutura urbana. Falando um pouco sobre mim, sou engenheiro civil, engenheiro ambiental, tenho uma pós-graduação em engenharia de estruturas e uma segunda pós-graduação em infraestrutura urbana. Também faço prata parte da casa também, prata não é? da casa, formei aqui na Univale e, né, o bom filho a casa torna, né? Então está voltando aqui para poder auxiliar na formação de novos profissionais, tanto de engenharia quanto arquitetura. É um prazer discutir temas relevantes aí para a nossa cidade, para o nosso contexto urbano. E uma das coisas assim que marca muito a minha atuação aqui na cidade é justamente a gente discutir esse lado da infraestrutura urbana e como é que ela se relaciona com o meio ambiente, né? E a Univale, por formar profissionais multidisciplinares nesse sentido, né? Eu sou egresso do curso de Engenharia Civil e Ambiental, pude contribuir muito hoje. Também eu sou conselheiro do CODEMA, sou conselheiro do nosso Monumento Natural do Pico do Ibituruna, e a gente discutindo aí políticas públicas também para a nossa cidade e para os nossos ambientes e recursos naturais. A gente aqui da Univale, os professores, estão inseridos em todos os conselhos da cidade. Todos os conselhos. A gente participa de todos. Pode escolher qualquer um aí que tem professor da Univale. Que bacana. E antes da gente iniciar o nosso papo, também lembrar você que está nos acompanhando, seja pelas plataformas de áudio, seja pelo YouTube na Univale TV, deixe seu comentário, deixe seu like, seu feedback, compartilhe esse conteúdo agora que está começando. Por agora, o nosso primeiro episódio, nosso projeto piloto, mas que certamente teremos outras oportunidades de nos encontrarmos aqui. Para iniciar o nosso papo, já falando um pouco de estrutura, de infraestrutura urbana, eu estava pensando aqui, enquanto até vocês conversavam antes do início da nossa gravação, e me peguei assim numa dúvida. Qual o primeiro passo quando se vai iniciar, quando se pensa um projeto de infraestrutura urbana? Olha, a gente tem que fazer isso. Qual que é o primeiro passo? Tanto na visão da arquitetura, como que se inicia esse projeto, como na visão do engenheiro também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Acho que a palavra-chave, que foi o que a gente estava falando aqui, é planejamento, né? Porque a formação do arquiteto, nós somos arquitetos urbanistas.
Então, a gente tem que cuidar da cidade. A gente faz planejamento urbano, né? E qualquer obra, qualquer coisa que vai influenciar na vida do cidadão, ele precisa de um planejamento, né? E com os seus vários profissionais que estão, que fazem parte desse processo. Não adianta ter um projeto urbanístico perfeito que não tem essa questão do meio ambiente, que não tem essa questão da engenharia. Então, tudo tem que estar interligado, todas as áreas têm que estar interligadas, todas as secretarias têm que estar interligadas. Então, eu acho que a palavra é planejamento. Perfeitamente. A Ilara, ela é muito feliz, né? A gente estava discutindo aqui agora, antes da gente começar esse podcast, a necessidade de pensar com seriedade os espaços urbanos, né? As obras de infraestrutura, elas precedem, é óbvio, um planejamento prévio e nós temos instrumentos para isso, né? A gente vai lá no plano diretor, exatamente, lá né? Nos primórdios. Existe aí o Estatuto das Cidades, né, que vai delinear aí diversos planos que vão trazer todos os contornos que essa cidade terá para os próximos anos. E toda vez que a gente discute os avanços de infraestrutura, que é muito bom, a cidade está crescendo, isso é um indicativo importante, nós precisamos observar com cuidado o que o planejamento que foi aprovado, né, e é por isso que os planos eles são levados aí à luz da Câmara dos Vereadores, eles são aprovados pela sociedade, exatamente, feito a várias mãos, com várias entidades. Então, aquilo que torna-se uma lei, ela precisa ser seguida. E nesses planos estará ali todos os planejamentos necessários para o avanço daquela infraestrutura de uma forma eficiente. Eu costumo dizer que o Estatuto da Cidade é um documento excelente. Se a gente conseguisse colocar em prática metade, um terço, a gente estaria muito bem. É um documento muito bem feito, só que a gente não consegue. E a gente, eu não estou falando a gente Valadares, né? A gente, Brasil, a gente não consegue colocar aquilo em prática. E ele é excelente. Depois da Constituição, eu acho que é o que garante o direito do cidadão, né? Perfeitamente, né? Você tem ali, no caso, a figura do gestor público aí é a pedra angular. Eu acho que ele é o termômetro aí da aplicação desses planos, até porque quando nós falamos em planejamento, nós estamos falando de uma espécie de um organismo vivo. Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser observado com calma, você precisa entender se aquilo que foi planejado realmente está sendo executado e se está sendo executado, em que percentual aquilo foi concluído, para que na próxima revisão desse plano você consiga saber exatamente o quanto que a cidade caminhou. Então, além de você realizar esse planejamento, é necessário que haja uma estrutura, eu digo recurso humano mesmo, para poder se debruçar com relação àquilo que foi planejado e realmente conseguir indicar se aquele plano ele está sendo seguido dentro das ações dos avanços da cidade, né? Porque realmente, muitas das vezes, aquilo que foi planejado há 3, 2 anos atrás, pode ser que precisa ser corrigido. E na nossa realidade, a gente fala de 10, 15 anos atrás, né? Exatamente. Porque se fosse 2, 3, estava bom. Exatamente. A gente está tentando um novo plano diretor. Desde 2006. A gente está com um antigo e está tentando esse plano, aprovar esse plano, né? Ainda está com audiências e recursos esse ano inteiro, né? Tem uma comissão da qual eu faço parte. E aí eu achei que esse ano a gente ia conseguir aprovar e acho que não vai mais não. Mas esse ano está acabando, né? É essa justamente que é a dificuldade quando você tem um plano que a gente pega aí cases de outros municípios, quando se refere justamente a plano diretor, mesmo dentro da vigência do plano, né, que é o decínio ali, aqueles 10 anos de aprovação, você tem audiências acontecendo para justamente atualizar o plano, e precisa acontecer. Mesmo dentro do período de vigência, aquele plano ele já tem que estar sendo discutido para moldar as ações do próximo documento, que será a nova lei, né, que o município deverá seguir para as ações de infraestrutura, né? Eu acho importante também a gente esclarecer o que é a infraestrutura urbana.
quais são aí as principais obras que nós temos com relação a essa temática, né? E não tem como a gente falar de infraestrutura sem falar de saneamento básico, sem falar aí, né, de drenagem urbana, da nossa drenagem urbana, sem falar da nossa coleta e tratamento do esgoto, sem falar também aí nós vamos incluir dentro desse leque aí a pavimentação das nossas ruas, a infraestrutura de iluminação pública, ou seja, mobilidade. Eu gosto de resumir a parte de infraestrutura urbana como sendo tudo aquilo que a municipalidade provém, né, dentro dos espaços públicos, né? Nós temos que falar também de lazer, que são os espaços verdes que a cidade precisa, tudo isso está englobado aí dentro da infraestrutura urbana. E, respondendo à pergunta do nosso colega, para que a gente consiga realmente trazer contornos urbanos eficientes, nós precisamos de planejamento para todos esses eixos de infraestrutura, todos eles, para pavimentação, para abastecimento, para coleta de esgoto, para pavimentação, para drenagem, para áreas de lazer, tudo isso precisa ser amplamente discutido e ser trazido à luz, né, Lara, de uma ordem de priorização. Porque nós sabemos que uma cidade em desenvolvimento como Governador Valadares, nós temos muitos problemas de infraestrutura para poder resolver. Eu costumo falar com os alunos o seguinte, uma reforma na sua casa é um caos, né? Se você estiver morando dentro da casa e está fazendo uma reforma, seja ela de qualquer porte, é um caos. Imagina uma obra na cidade. Então, aí a gente vai pegar um exemplo recente da medição que está sendo feita lá, o levantamento topográfico, que foi feito há 15 dias atrás no Mergulhão. Acabou com o trânsito da cidade, né? Então, você fala, não, nós vamos fechar, acho que foi uma semana, 10 dias. A cidade virou um caos. Ah, porque eu moro lá no Morado do Vale. Então, não, porque você mora longe. Não, qualquer coisa que você fizesse, se você pegasse Israel Pinheiro, tinha trânsito, qualquer. Então, assim, vou fechar só o Mergulhão. Acabou com o trânsito. Requer um planejamento até para isso. Não só para a obra, o que isso vai causar. Imagina quando for fazer a obra. Então, não dá para simplesmente, vamos fazer a obra, vamos fechar aqui, vamos resolver. Não, a gente tem que criar alternativas para que a cidade continue. Porque a cidade, as pessoas demoram para chegar no serviço, os ônibus prejudicam. Vai encadeando uma série de problemas que vai gerando outros problemas. Gera estresse, gera acidente. É uma coisa atrás da outra. E isso muda a questão de saúde pública. Né? É tudo interligado, Então, não é simplesmente trocar um pavimento, não é simplesmente fechar uma rua, um problema de tubulação no SAI, que deu. Fica um buraco lá na rua, tampa aquela... Acabou. Quantas famílias ficam sem água ali se não for uma coisa bem feita, planejada, um horário de fechamento? Então, assim, voltamos de novo ao planejamento, não é uma coisa simples. Tem que resolver? Tem que resolver. Deu buraco? Tem que resolver o buraco. Mas aí, qual é a prioridade? Como é que a gente vai fazer? A cidade está toda esburacada, mas tem os lugares que são piores que outros. Se houvesse um planejamento, as coisas poderiam acontecer de uma forma mais adequada. Mais eficiente, enchente. Mais adequada. A gente sabe que nós estamos chegando numa enchente aí. O que está sendo feito para amenizar esse impacto da enchente? Está 2 meses para ter a próxima enchente. Isso aí agora, né? Nós estamos falando também de gerenciamento de áreas de risco, já tem, parece que, os comitês aí, junto com a Defesa Civil, liderando, chamando vários agentes para poder discutir sobre as medidas preventivas aí com relação ao evento de inundação, que agora eu tenho a sensação de que vai ser algo muito recorrente, né? Todos os anos agora a gente está tendo inundações cada vez maiores e com mais prejuízos, e isso impacta muito a nossa cidade, Lara. Isso é infraestrutura urbana. Então, que a gente tem mania de achar, né? Infraestrutura é fazer via para carro. Não é, mas é também. Questão da mobilidade. Meu mestrado eu fiz sobre mobilidade urbana. Eu tratei especificamente de estacionamento rotativo, que é uma questão extremamente necessária e que a gente vê uma dificuldade enorme de implantação. Muito. Isso facilita muito. E uma das coisas assim que é sempre assunto nos debates, quando a gente vai falar de infraestrutura urbana, nos congressos,
em rodas de conversa, em painéis, com o advento das cidades inteligentes. Eu acho que Valadares ela precisa acertar em cheio com relação nessa nova estruturação da estrutura administrativa da cidade. A gente precisa apostar muito nessas medidas de inovação, principalmente no que a gente tem de deficiência, que é a nossa infraestrutura. E uma das críticas que eu faço, né, e não só a Valadares, a vários municípios que a gente percebe que estão inertes a esses avanços, é com relação à tomada de decisão em cima de análise de geoprocessamento. Por exemplo, quando a gente fala em desenvolver um planejamento eficiente, como que é possível um gestor público tomar uma decisão com relação à drenagem urbana, com relação à pavimentação, com relação a esgoto, com relação até mesmo à questão de mobilidade, se você não consegue rodar isso, essas análises, simulações em software, se você já não tem aquilo mapeado, ou seja, pré-diagnóstico da situação atual. Hoje, nós não a gente tem condições, né? Temos condições. Uma coisa, não é uma coisa absurda. Nós não estamos falando de um condições. futuro, é uma coisa que dá para ser feita tranquilamente. Nós precisamos, e isso já havia sido apontado no Plano Municipal de Saneamento Básico em 2014, quando ele foi desenvolvido. Eu tive acesso a esse documento, é público, está disponibilizado lá no site da Prefeitura. E no Plano Municipal de Saneamento Básico fala que Valadares precisaria de desenvolver uma frente consistente com relação ao mapeamento da cidade. Nós precisamos mapear, governador Valadares. É o pontapé inicial. A cidade ela precisa de... inclusive, se você... quando nós vamos trabalhar com os alunos em sala de aula, e a gente precisa trabalhar, porque é uma preocupação da Univale, que os alunos possam trabalhar sobre condições reais, situações reais, nós temos que pegar outros municípios como exemplo. Nós temos que pegar, por exemplo, o município de Maringá, no Paraná, Vitória, que tem o geoprocessamento já mais robusto, consolidado. É interessante que eu estou tendo essa disciplina agora de geoprocessamento com o pessoal do 8º período, e eles estão desenvolvendo, cada um deles, né, um problema de pesquisa aonde eles precisam apresentar um problema de infraestrutura que pode ser diagnosticado através de uma ferramenta geoespacial. E eles, um deles, né, que é o aluno Matheus, ele está falando sobre ciclovias em Governador Valadares. Ô, Matheus, ele sempre aparece no podcast. Ele sempre aparece? Eu acho que tem alguma coisa... A gente tem que chamar esse menino para conversar. Eu acho que é uma boa dica, Matheus. Próximo podcast você vem. Qualquer assunto que a gente fala, cai no Matheus. Cai no Matheus? É uma coisa impressionante. Legal demais, né, Matheus? Vou ter que dar um corte e mandar isso para ele. O Matheus, ele está falando sobre um assunto que me toca muito, que é sobre as ciclovias, né? Você está falando de mobilidade, né, Lara? A gente sabe que Valadares é uma cidade que ela precisa de melhorar as condições cicloviárias. Nós somos um dos municípios... Que é uma cidade praticamente plana. Exatamente. Que seria, outra vez, seria uma coisa muito fácil Nós temos condições, nós temos uma topografia privilegiada que permite isso. Nós somos um dos municípios que mais tem ciclovias em Minas Gerais. Isso precisa ser destacado. Se você for parar para pensar, nós temos ciclovia na JK, na Moacir Paleta, Avenida Minas Gerais, nós temos ciclovia nos novos bairros que estão surgindo. Mas que não se interligam. Exatamente, Lara. É esse que é o problema, né? E isso consegue ser facilmente identificado através do geoprocessamento. Nós precisamos realmente mapear a cidade, entender as fragilidades que nós temos, entender quais são os pontos críticos, porque não é difícil. É difícil quando você tem que partir do zero absoluto. E todas as vezes parece a sensação que nós temos que quando a gente vai discutir problema de infraestrutura em Valadares, a gente tem que partir do zero. Se a gente quer discutir drenagem urbana, como é que a gente resolve o problema de drenagem do centro de Valadares? Nós temos uma chuva, e quando a gente tem uma chuva com uma determinada, né, intensidade pluviométrica, né, que é uma pancada de chuva, como a gente tem um sistema de drenagem... A gente está tendo, né? Eu não entendo muito disso não, mas com essas mudanças climáticas, a gente vê a última chuva de Valadares aqui, cidade em questão de meia hora virou um caos. Exatamente, mas todo ano a gente tem.
A gente pode reparar isso aí, a gente pode resgatar aí, né, no ano passado, esse mesmo período, né, se não foi exatamente o mesmo, um pouquinho mais próximo ali de novembro, dezembro, a gente tem essas situações. Né? O verão chega, você tem uma concentração pluviométrica maior, a cidade muito quase não faz marcante. calor. A cidade de Valadares, pessoal, todo mundo sabe quais são os anos que chove, os meses que chove. A gente já tem isso mapeado. Né? Isso aí é uma característica da estação. E o que nós não podemos admitir é que todos os anos, nós, já sabendo dessas condições, dessas situações, a gente enfrenta os mesmos problemas. Porque dezembro está aí dezembro está chegando, na época e aí das chuvas diárias. Novamente nós vamos ter o caos da infraestrutura, as ruas vão começar com os buracos novamente, e tal. E o cenário vai se repetir, né? Mas uma questão que até outro dia a gente estava debatendo é um cenário que nossa cidade tem, é que quando nós temos essa concentração de chuva muito forte, né? Por quê? Porque o nosso tipo de drenagem, né, que está ali no período higienista, são as drenagens cinza. Nós temos condutos, manilhas, que fazem o escoamento dessas águas meteóricas. A chuva cai, ela vai entrar ali na sarjeta, a sarjeta vai jogar na boca de lobo, vai cair dentro do ramal, que vai jogar na galeria, que vai ir para um córrego, para um sistema de macrodrenagem e vai para o Rio Doce. Né? Acontece que você não tem nenhum tipo de tratamento da fonte que a gente fala. O que é isso? É essa água percolando justamente onde ela cai ou nas proximidades. Então, aí nós começamos a ter um pensamento recente em investir em sistemas de acumulação e de retenção. Então, nós temos lagoas já sendo pensadas para esses próximos loteamentos, porque essas águas elas vão vir para um sistema que já está, em muitas das vezes, defasado, saturado. Então, a gente tem que preocupar com isso. E que o que mais tem loteamento sendo aprovado. Exatamente, nós estamos com muitos avanços aí a nível... A gente tem muita obra para a gente fazer, graças a Deus. Graças a Deus, né? O setor aí de arquitetura e engenharia, viu, gente? Aquecido demais. Eu costumo falar que esse pessoal que entrou aqui, final do ano passado, começo desse ano, vai pegar vai rachar de ganhar dinheiro. Graças a Deus. Né? Então, eu espero que... inclusive, né, abrindo um parênteses aqui, a Sudene... já é uma realidade em Governador Valadares, muitos empreendimentos, nós temos aí, né, um segmento de arquitetura comercial e industrial. Eu não sou daqui, né? Eu vim de BH. E eu estou vendo várias pessoas que estudaram comigo, amigos meus, trabalhando em construtora de BH, que está vindo para cá. Exatamente. Quem está fazendo esses loteamentos é todo o pessoal de fora. Então, a gente está com, assim, tem hora que eu encontro pessoas aqui que eu falo, não é possível, né? Que eu não via 20 anos que eu formei esse ano, e que está investindo aqui, porque Valadares é uma área boa para você investir nessa questão, né? Só precisa ser planejado e que diversas secretarias, diversos órgãos aqui se comuniquem. Exatamente. O que a gente sente aqui é que as coisas, você faz uma coisa, eu faço outra, e isso fica lá. Quando eu preciso de parte de um trabalho seu, eu faço outro. Eu não pego o seu. Você não tem... A cidade tem levantamento topográfico de todo lugar, mas eu não pego o levantamento que o seu setor fez. Eu vou lá e faço outro. Né? Então, assim, é um tempo, é um gasto e que as coisas custam acontecer. Exatamente. Voltamos à palavra-chave. Planejamento, né? E aí eu estava citando a questão do Centro de Governador Valadares, que quando a gente tem uma concentração de chuva muito grande, né? Você tem ali a Marechal Floriano, ela fica rapidamente, ela alaga. Outras ruas adjacentes. Rapidamente ali, é 5 minutos. 5 minutos, rapidamente. É rapidíssimo. Então, assim, por quê? Os sistemas de drenagem, eles não conseguem suportar a quantidade de água que se concentra muito rápido. Né? Então, se você tem uma chuva mais fina e ela demora mais, tudo bem. Agora, se você tem uma pancada de chuva muito concentrada, rapidamente os nossos sistemas saturam e você não consegue mais dar vazão para essa água e a rua alaga. E aí... Que é simples assim, né? A conta é essa, assim. Não precisa ser entendedor. E aí, quando você pergunta, mas como é que nós podemos fazer para resolver esse problema do centro de Governador Valadares? Vamos falar do centro, da região central, né? Como é que nós podemos fazer para resolver esse problema? Todo mundo vai falar que nós temos que fazer um levantamento do sistema de drenagem atual do centro de Valadares. Isso já era para estar sendo feito.
Já era para existir, isso já era. E aí nós temos que lembrar também que o centro de Valadares, nós não podemos pensar nele isoladamente, porque ele está dentro de uma microbacia urbana. Qual é essa microbacia urbana que está direcionando a água para o centro? Quais são as ruas que direcionam aquela água para o centro? Então, tudo isso tem que ser pensado previamente. Você tem que ter uma frente, e aí... Deixa eu te interromper. Por isso que eu falo, não dá para asfaltar tudo. Não dá. Ainda mais uma cidade que a gente tem problema de drenagem. Asfalto é bom, é ótimo. Eu acho ótimo, excelente. Sou de São Paulo. É bom, funciona? Não funciona para tudo. Tem que ser muito bem planejado. A gente já não tem uma drenagem boa. O pouco de escoamento que a gente tem com esses intertravados, a gente substitui por asfalto. Acabou. Não vai ter para onde ir. Então vai ser muito legal trocar tudo, asfaltar tudo. Não vou dar nome aos bois. Asfaltar tudo. E essa água vai para onde? Vai ter o sistema que é para... Ótimo, mas vai ter o sistema para resolver primeiro ou só vão asfaltar? Porque se eles só forem asfaltar, vai piorar muito a situação que já é crítica. Nós temos, inclusive, um case, e é legal a gente poder pegar bons exemplos que estão acontecendo ao redor do mundo com relação, principalmente, de técnicas compensatórias com drenagem urbana. Você tem, por exemplo, no município de Seul, da Coreia do Sul, lá na capital, eles mataram um rio lá. Devia ser crime isso, né? E muitas das vezes, lá você falou que veio de Belo Horizonte, né? Nós temos um péssimo exemplo aí na nossa capital, que nós temos mais de 200 quilômetros de córregos urbanos que foram completamente fechados. E mal fechados. E a gente sabe o tanto que isso trouxe transtorno, né, para a nossa capital e para aquelas regiões ali que estão nas proximidades. Primeiro que a gente não tem aí, e aí a gente precisa falar um pouco sobre... Nós temos em Belo Horizonte rota de fuga em dias de chuva. Pensa, se você pensar nisso, rota de fuga, né? Para dia de... E não é com plaquinha e tudo, é uma coisa surreal. Exatamente. Né? Mas menos mal, né? Pelo menos a pessoa tem para saber para onde correr. Precisa, né? Mas foi uma situação que nós pecamos primeiro na nossa regulamentação e no nosso planejamento urbano. É claro que nós temos aí a questão, a ideia do uso antrópico consolidado, né? Que aí dentro é quase que um jargão aí dentro dos engenheiros ambientais e técnicos de meio ambiente, né? Porque o que é o uso antrópico consolidado? Você tem aí o Código Florestal. Deu até um trava-língua aí. Quando você tem o Código Florestal, né? E você tem a definição do que são as áreas de preservação permanente, né? Então, Valadares é uma cidade que está praticamente, aí, vamos colocar aí, 40% dela em área de APP, porque nós estamos muito próximos ao Rio Doce, nós temos uma faixa marginal, né, em ambos os lados, muito inexpressiva. Quase que inexistente, uma grande faixa. Né? E é claro que essas ocupações urbanas aconteceram antes, né, do nosso sistema legislativo regulamentar essas áreas de proteção ambiental, mas olha os prejuízos, né? E olha que engraçado, Hilária. São Tarcísio é o primeiro ponto de Valadares. E é o primeiro ponto que enche. Com essas enchentes, com essas inundações aí que estão ocorrendo na nossa cidade, é interessante até a gente conversar aí com os corretores, né, de imóveis que trabalham comercializando os imóveis aqui dentro de Governador Valadares. O que está acontecendo com a cidade? Você percebe que todas, bairro São Paulo, bairro São Pedro, Ilha dos Araújos, bairro Universitário, essas regiões que estão sendo constantemente impactadas com as inundações e agora com lama, né, que é um prejuízo adicional que torna ainda mais difícil a manutenção dessas casas, uma procura pela interiorização da cidade. Agora você percebe bairros como, por exemplo, Esplanadinha, Lagoa Santa, esses novos loteamentos que estão surgindo, mais afastados do Rio, sendo uma alternativa que está sendo mais buscada. Mas por quê? Porque é para isso que serve a área de preservação permanente. Ela serve para poder proteger o curso hídrico, criar áreas permeáveis para poder amenizar os impactos das cheias. A área permeável que todo mundo, arquiteto principalmente, reclama tanto de ter que deixar uma área permeável, que aqui é tão pequeno, né? Porcentagem aqui é muito pouca. Reduziu, né? Recentemente, né? De passagem. Foi para 90%, eu acho que agora, né? Ai, meu Deus. Então Tô até batendo no microfone aqui. Essas questões, Lara, elas precisam ser discutidas dentro de uma visão macro,
dentro de uma visão do que a cidade vai se tornar. E é fundamental o papel do arquiteto, do urbanista e do engenheiro, que eu vou englobar todo mundo, que eu realmente acho que a gente está junto, de participar disso, de participar dessas lideranças, de participar dessas decisões do município, porque a gente fala, vamos aprovar um plano diretor. O plano diretor é o instrumento para a gente ver para onde, falando simplista, para onde a cidade vai crescer, o que a gente precisa criar de infraestrutura para aquilo acontecer, né? Não é simplesmente vamos aprovar um plano diretor. A gente demora tanto para aprovar um plano diretor, a cidade vai crescendo desgovernadamente, isso que a gente vê em várias cidades, não é novidade, nós não estamos fazendo nada de novidade aqui, nem de bem, nem de mal para Valadares, mas a gente tem que tentar. O hipercentro de Valadares foi super bem planejado, se você vê lá a planta inicial dele, é super bacana, agora tem que evoluir, aí vamos fazer uma obra e quebra a bendita da placa. Entende? São coisas que não tem que acontecer. Não tem que haver esse desgaste da população com relação a isso. E aí vai perdendo credibilidade. Então, nós, profissionais da arquitetura e da engenharia, a gente tem que entender que a gente tem que ser atuante. Sim. Não é fazer aquela casa, construir aquele prédio e achar que está tudo bem. Não. A gente tem que realmente lutar por aquilo. Você entende mais disso, você daquilo. Então, vamos lá brigar, vamos lá falar. Não é brigar por brigar, é para colocar uma visão diferenciada de uma área que você tem uma experiência maior, uma expertise melhor. Não dá para deixar rolar, entende? E aí, pegando de novo esse gancho desse boom que a gente está tendo da construção aqui, a gente não pode deixar isso correr a revelia, porque daqui 10 anos você não consegue mais controlar. Olha o tanto de coisa que está aprovada aqui. E como nós precisamos, viu, dos arquitetos e urbanistas nesse processo. Por exemplo, verticalização. Todo mundo fala, não sou contra. Sou super a favor da verticalização, só que com infraestrutura. Exatamente. Você não vai colocar um prédio lá de 28 pavimentos numa rua que não passa 2 carros. Entendeu? Não dá, não tem um escoamento. Minha mãe mora em Belo Horizonte, na Pampulha. Na rua dela não tem rede de esgoto. Nós estamos em 2023, na capital do estado. Tem um prédio construído com 5 pavimentos com fossa. Sim. Tem lógica. Não. Então, eu estou dando esse exemplo porque não é só Valadares. Né? Só que eu acho que a gente é uma cidade que ainda a gente tem condições de lutar para que isso não piore. E tem muita gente boa aqui. Eu falo isso direto. Tem muito arquiteto e engenheiro bom nessa cidade. Demais. Tem que correr atrás. A gente precisa ter mais profissionais dentro desse segmento envolvidos com a gestão municipal. Importantíssimo. Participar que é onde a gente tem dos voz. Conselhos, exatamente. Nessas janelas de oportunidade, onde nós temos voz para poder auxiliar nesse direcionamento do nosso município. A gente pergunta assim, você ganha para participar dos conselhos? Nada. Eu pago até o estacionamento, que às vezes você paga R$20 de estacionamento porque você fica lá um tempão. Mas eu vou porque eu acho que é a minha contribuição. É usar da minha expertise naquele determinado assunto para ajudar. Não passa nada que eu não concordo. Eu sou a enjoada. Se eu não concordar, eu vou falar que não. Ganho nada, nada. Você perde a manhã inteira lá ou uma tarde inteira lá. Às vezes nem cafezinho. Reclamando para quem sabe. Nem cafezinho eles oferecem para a gente. Mas eu acho que é uma maneira que eu estou contribuindo para a cidade. E a gente tem que ser, porque é o lugar, é o nosso trabalho. Além de ser onde a gente mora, a nossa família mora, é o lugar que eu vou trabalhar. Daqui a um tempo não vai ter mais. Não vai ter como a gente trabalhar aqui. É o nosso compromisso, né? Quando a gente participa dessas reuniões de conselho, a gente lembra dos nossos juramentos que nós fizemos aí nas nossas graduações, nosso compromisso com a nossa cidade, estado, país, os nossos profissionais da área de ciências tecnológicas. A gente precisa ter realmente esse empenho para a gente conseguir orientar da melhor forma. O que eu gosto de falar assim, da importância, Hilária, dos profissionais de arquitetura e urbanismo nesse processo, é porque a cidade ela precisa de contornos urbanos inteligentes. Os profissionais de engenharia estão aí para realmente dar concepção, para a gente conseguir produzir projetos que sejam eficientes, mas se a gente não tiver a visão do macro, da cidade como um todo, como um ambiente interligado, a gente não consegue. Eu falo com isso porque nós temos aí córregos, por exemplo, que em obras de canalização, várias regiões aqui de Governador Valadares que estão próximas a córregos ou canais que são abertos,
eles são simplesmente canalizados. Mas ali tem uma oportunidade. É uma oportunidade de nós criarmos parques lineares, é uma oportunidade de criarmos ambientes de contemplação muito bacana. O custo é baixo em relação Já tem que fazer a obra de canalização? Por que não consegue incorporar dentro desse projeto espaços? Nós somos, infelizmente, uma cidade que virou as costas para o Rio Doce. E nós não temos locais de acesso ao rio, locais seguros, locais, infraestruturas em que nós conseguimos ter a contemplação das belezas naturais que a cidade tem. A gente pode citar. Nós temos aqui o Parque Municipal, Condec, nós temos a Feira da Paz, que é um lugar que permite, mas eu não considero um local que tem uma infraestrutura nenhuma para que isso possa acontecer, receber um público turístico. E que recebe? Nós já passamos da hora, por exemplo, de trabalhar uma infraestrutura que permita um turismo mais robusto e com condição de receber uma quantidade boa de pessoas. Por exemplo, nós precisamos de um teleférico para o Pico do Ibituruna. Foi muito importante a gente ampliar uma linha de ônibus para o Pico do Ibituruna, que até então não tinha uma linha específica. Para você poder conseguir acessar o principal ponto turístico da cidade, você tinha que, às vezes, ir de táxi, de Uber, pagando um valor caro. Porque antes era um horário, né? Agora até melhorou. Eu lembro quando foi implementado, até escrevi um artigo disso na época. Isso é importante. Mas a gente cresceu muito. A gente falar bem, a gente tem pode, que falar né? bem. A questão de criar esse mecanismo de uma infraestrutura com relação ao turismo melhorou muito nos últimos anos. Melhorou. Aqui, né? Melhorou. Ainda a gente precisa buscar mais, mas melhorou muito. Foi uma das coisas que funcionou. A cidade precisa se encontrar, né, Ilara? A gente precisa que realmente traz renda, entender. E aí é uma coisa ligada à outra de novo. Exatamente. Nós precisamos entender quais são os potenciais de Governador Valadares, o que a gente pode explorar. Nós temos mecanismos para isso, né, que seja por meio de concessões desses espaços provisoriamente, é uma coisa que funciona. Que funciona. Falando de espaços turísticos, nós temos, por exemplo, a Açucareira, que é um espaço que está subutilizado. A gente percebe que a prefeitura ainda desenvolve algumas ações lá no estacionamento, mas nós precisamos recuperar a estrutura da Açucareira. É a obra hoje, né, em financiamento da Caixa mais antiga do Brasil, e muitas das vezes a solução, como tem sido ao longo dos anos aí, a gente tem encontrado uma dificuldade para poder conseguir produzir soluções técnicas a nível de poder público. Vamos dar uma oportunidade para o setor privado. Porque o que acontece? Às vezes tem verbas que são destinadas especificamente para determinado fundo, tipo patrimônio, né? Sim. Então você tem que apresentar um projeto de patrimônio para você poder gastar aquele dinheiro. Sim. Porque senão aquele dinheiro... então tá, sei lá, pode falar, estamos investindo na açucareira e está tendo enchente. Aquele dinheiro que pode ser investido na açucareira não pode ser utilizado na enchente. Aí nós vamos deixar esse dinheiro embora porque a gente tem que resolver o problema da enchente? É isso. Não funciona. Aí eu ia te interromper aquela hora e depois eu esqueci o nome. Nessa gestão ainda, no outro mandato, a gente teve um pessoal de Curitiba que veio aqui e eles me chamaram para acompanhar nas visitas. E o rapaz que veio falou exatamente isso. Vocês têm um rio, isso ainda a gente nem tinha passado por essa enchente da lama, né? Porque a enchente da lama, eu morava na ilha, é surreal. Eu nunca tinha peguei justo da primeira da lama, é um caos depois. Você fica 2 meses ainda com o problema da lama. E ele falou justamente isso. Vocês têm um rio e vocês viram as costas para ele. Né? Exatamente. E esse discurso é isso mesmo. E olha para você ver a importância, Ilara, como você abriu o leque aí, eu vou falar um pouco mais sobre essa visita. Foi contratado, nessa época eu estava na prefeitura, uma consultoria, e a temática dessa contratação era realmente discutir o planejamento urbano da cidade, né? E aí veio o escritório do é isso que eu estou tentando lembrar. Jamie Lerner